Advogada, você tem que entrar com uma ação de alimentos, mas não tem os dados para citação do genitor. O que você faz nesse caso? Eu tô gravando esse vídeo inspirado em uma pergunta que uma colega me fez. Ela ia entrar com ação de alimentos, a genitora só sabia o nome do genitor. Ela não tinha endereço, eles se conheceram em outra cidade, a criança foi registrada em outra cidade, ela ficou sabendo que depois disso o genitor se mudou, ela também se mudou e ela não tem o endereço desse genitor. O que pode ser feito nesse caso? O pior é que essa mulher em específico não tinha nem mesmo o CPF. Ela sabia somente o nome completo dele e nem tinha certeza se aquele nome, o sobrenome, estava correto, porque eles tiveram um relacionamento curto e ela não tinha mais informações. O que a gente pode fazer quando não tem o CPF, o número do RG, nenhum outro dado do genitor, apenas o nome? Porque quando você vai lá no PJE cadastrar o seu processo, você vai cadastrar a parte requerida, já tem que colocar logo de cara o CPF da parte requerida, que é para que a justiça identifique de forma individualizada aquela pessoa. Afinal de contas, duas pessoas podem ter o mesmo nome, pode ser um nome extremamente comum. Mas lá no PJE você consegue marcar que não tem o número de CPF da pessoa. Ele vai te perguntar se você tem algum outro documento de identificação dessa pessoa, você responde que não. E coloca o nome completo. Lá na hora de preencher o endereço é a mesma coisa, você pode colocar endereço desconhecido e pode deixar em branco a informação do telefone. Mas tá bom, para a gente evitar aqui um trabalho judicial maior, para evitar que tenha uma demora no processo, o que pode ser feito nesse caso pelo próprio advogado antes mesmo de entrar com a ação? Primeira coisa, você vai pegar a certidão de nascimento da criança, vai ir até o cartório de registro civil em que aquela criança foi registrada, o nascimento dela foi registrado, vai levar a sua procuração, vai levar a sua carteira da OAB, vai explicar a situação lá para o escrivão, para a pessoa que te atender e vai pedir para receber uma cópia do documento de identidade do genitor. Porque quando a gente vai registrar uma criança, é preciso que os genitores apresentem cópia do documento de identificação. Então a primeira tentativa é essa, conseguir você mesmo, advogado, a cópia da CNH, do RG desse genitor e com isso já facilitar na hora de você dar entrada no processo. Se o cartório, por um acaso, não quiser fornecer essa cópia para você, principalmente por conta da Lei de Proteção de Dados, você pode fazer esse pedido na sua petição inicial, que seja o cartório oficiado para apresentar a cópia do documento de identidade do genitor, apresentar a cópia de todos os documentos do genitor que foram arquivados lá no cartório quando do registro de nascimento da criança. Tá, esse é um caso bem específico quando a mãe não tem nenhum dado do genitor, tem somente o nome. Mas e se ela tiver o nome, o CPF, o RG e não tiver o endereço? Ou tiver um endereço muito antigo que ela sabe que aquele genitor não reside mais naquela casa. O que a gente pode fazer nesse caso? Você, colega advogado, colega advogada, pode fazer algumas pesquisas por conta própria antes mesmo de dar entrada no processo. Porque pensa assim, se você dá entrada no processo sem o endereço para citação do genitor, esse processo vai demorar mais porque o juiz vai ter que fazer pesquisas, vai ter que enviar ofícios. Então é melhor que você se adiante e tente o máximo de pesquisas possíveis. Eu separei algumas aqui que você pode começar, por exemplo, por um site que eu uso muito no meu dia a dia. Você paga por pesquisa, você não paga uma mensalidade nesse site. Mas toda vez que você fizer uma pesquisa, tem um valor da taxa para cada tipo de pesquisa e você vai pesquisar ali pelo CPF do genitor para ver se encontra algum endereço ou número de telefone. Esse site é o Credilocaliza, isso não é uma publi, viu gente? É realmente uma indicação de uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Você consegue pesquisar nesse site também já questões patrimoniais do genitor. Você consegue ver veículos registrados no CPF dele e empresas registradas no CPF dele. Para isso você tem que ter, obviamente, o CPF. Use esse dado, vê lá se aparece a lista de endereços, conversa com a sua cliente sobre aquela lista de endereços para ver se ela reconhece algum. Dependendo da situação, do caso, se você estiver recebendo para isso, se a cliente tiver condição de pagar uma diligência nesse sentido, vale a pena até mesmo você ir em loco ou contratar alguém, um motoboy, um correspondente jurídico para ir em loco no endereço, verificar se existe ali algum indício de que o genitor more naquele local.
Então você vai usar esse site já para fazer essa pesquisa e também para já fazer a pesquisa patrimonial para poder justificar ali a pensão alimentícia, para demonstrar a capacidade financeira do genitor, já que você consegue ver veículos e empresas registradas no nome dele. Uma outra possibilidade também é você fazer uma busca no cartório de imóveis da cidade que o genitor reside. Você vai buscar pelo CPF dele, você consegue fazer essa pesquisa pelo site RI Digital, que é a plataforma digital que abarca todos os cartórios de imóveis do Brasil, ou você pode ir diretamente lá no cartório de imóvel da cidade, se for a mesma cidade que você mora e trabalha, e pesquisar pelo CPF para ver se esse genitor tem algum imóvel registrado no nome dele. Vamos supor que ele tem um único imóvel residencial. Provavelmente, se ele ainda reside naquela cidade, aquele imóvel é o endereço dele e você vai fornecer esse endereço. Essa pesquisa de imóveis também vai te ajudar na hora de demonstrar ali a capacidade financeira do genitor, principalmente se ele tiver um imóvel de valor elevado ou se ele tiver mais de um imóvel registrado no nome dele. Feita essa pesquisa, você pode pesquisar também o nome dele, o CPF dele no PJE, para ver se existem processos judiciais em que ele faz parte ali, que ele é parte desse processo, e pode ser que ali você encontre o endereço atualizado dele, o número de WhatsApp. Ótimo, são algumas das opções que você, advogado, pode fazer por conta própria. Nenhuma delas surtiu resultado, não conseguiu localizar endereço, número de telefone. Você vai na sua petição inicial explicar todo esse caminho que você trilhou, vai explicar na petição que você fez a pesquisa XYZ, mas não obteve resultado, ou então encontrou endereço que a cliente já sabe que o genitor não reside mais, e você vai pedir para que o juiz faça uma pesquisa nos sistemas conveniados da Justiça, como, por exemplo, o Sisbajude, Renajude, Infojude e qualquer outro sistema que tenha a condição de fornecer esse dado, que é o endereço do genitor. O juiz também pode, mas você tem que requerer, obviamente, lembrando que o juiz ele não age de ofício, tem que ter o requerimento da parte, requerimento expresso. Ele pode também enviar ofício para as empresas de fornecimento de água, energia elétrica, gás encanado, inclusive para as principais empresas de telefonia e de fornecimento de internet residencial, porque imagina ali que não encontrou o endereço atualizado dele, ou foi tentando a citação nos endereços que foram localizados e todas elas vieram frustradas. Não localizou o genitor em nenhum desses endereços. Mas ele tem ali uma empresa de internet na cidade, o juiz manda ofício para essa empresa e ela fornece ali um endereço mais atual, porque afinal de contas, se ele paga internet para um determinado endereço, é bem provável que ali ele resida. Eu li em um livro a possibilidade de fazer interceptação telefônica do genitor e das pessoas que são relacionadas a ele, dos familiares dele. Então tem uma decisão até da Maria Berenice Dias, quando ela era desembargadora, que autorizava essa interceptação telefônica porque não se localizava o genitor de maneira alguma. Mas eu acredito que essa possibilidade ela seja mais difícil de ser aceita hoje em dia pelo judiciário. Eu acredito que tem uma resistência muito grande, porque os juízes já têm resistência de fazer a quebra do sigilo bancário do genitor para verificar a real condição financeira dele. Imagina fazer uma interceptação telefônica. Mas acredito que seja aí uma ideia para você começar a utilizar caso seja necessário. Outra forma de citação do devedor que é, assim, muito usado hoje em dia, eu particularmente faço esse pedido em todo o processo que eu dou entrada, que é a citação por WhatsApp. Essa citação por WhatsApp, ela é autorizada pelo CPC, o CNJ tem uma resolução que autoriza ela, que é a resolução 455 de 2022, o CPC, no artigo 246 caput, também autoriza ela. Ele diz o seguinte: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, o que quase nunca acontece, contado da decisão que é determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Então aqui endereço eletrônico pode ser um e-mail. Teoricamente, a citação pode ser feita por e-mail. Até hoje, eu não verifiquei na prática isso acontecer, porque muitas vezes o genitor, pessoa física, ele não mantém o cadastro dele nos bancos do judiciário atualizado. Quando a gente fala de empresa, de CNPJ, é muito mais fácil que uma empresa tenha os seus dados no judiciário atualizados, porque tem muita conexão da Receita Federal com o judiciário. A empresa, ela tem obrigações acessórias que ela tem que cumprir, então é mais fácil a gente conseguir isso. Mas quando se fala de pessoa física, é muito difícil conseguir o e-mail atualizado ali do genitor. Por isso que se a sua cliente tiver o número de WhatsApp dele, principalmente for um WhatsApp que eles trocam mensagens com frequência, existe uma comunicação pré-estabelecida ali, você vai pedir à sua cliente o print do contato do genitor, então pede ela para excluir o contato dele da agenda, para que quando ela for tirar o print lá no WhatsApp, apareça somente o número de telefone e não o nome do genitor. Porque às vezes o genitor pode alegar que não tem como verificar que aquele print realmente se refere a uma conversa com ele, porque não aparece o número de telefone. Você tira print, pede a cliente para tirar print, se tiver alguma conversa recente, tire print dessa conversa recente para demonstrar ao juiz que aquele número é utilizado pelo genitor atualmente. E você vai requerer, então, a citação por WhatsApp com base aí no artigo 246 caput do CPC. Inclusive, já existe entendimento do STJ, entendimento positivo, autorizando esse tipo de citação. Só para você entender como que ela acontece, você vai requerer na inicial, lá na qualificação, eu já coloco o número do WhatsApp, já abro um tópico inicial ali, requerendo a citação por WhatsApp para que seja a primeira coisa que o juiz veja ao ler a petição inicial. Coloco também lá no final, na parte dos pedidos. O juiz vai deferir a citação por WhatsApp. O oficial de justiça é o responsável por realizar ela, é feito através de mandado. O oficial de justiça vai entrar em contato com aquele número, vai verificar se realmente pertence ao requerido, vai perguntar o nome dele, vai pedir para que envie uma foto do documento de identificação para verificar que realmente ele está conversando com o requerido, vai explicar o motivo do contato e vai enviar ali para o WhatsApp um mandado de citação e, dependendo da situação, uma decisão liminar que tiver sido deferida no processo, por exemplo. Ok, citação feita, citação válida, não precisou do endereço, mas precisou do número de WhatsApp do genitor. Nessa aula, então, eu te trouxe algumas ferramentas, alguns meios de conseguir os dados do genitor para que seja feita a citação ali na ação de alimentos. E é claro que essas ideias, essas dicas, servem para qualquer outro processo, tanto da área de família quanto da área civil, e você vai estar usando aí no seu dia a dia da advocacia. E se você quiser aprender mais sobre como conduzir uma ação de alimentos de maneira a aumentar as chances de sucesso para sua cliente e as chances de sucesso para você, porque toda vez que você tem um resultado positivo em uma ação de alimentos, aquela cliente te indica para várias outras clientes e isso vai fazendo aumentar a sua cartela de clientes. Então você tem que conhecer o meu curso Destravando na Prática Ação de Alimentos. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e nesse curso eu tenho 5 módulos completos, desde o atendimento inicial da cliente lá no WhatsApp, fechamento da consultoria, elaboração da petição inicial até a execução de alimentos. Então eu te ensino o processo de alimentos do início ao fim. E eu te convido também para me seguir lá no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo também, porque lá a gente consegue interagir diariamente, principalmente através dos stories. Então até o próximo vídeo.